Oi, leitores! Todo mundo bem? Eu sou a Miriam e esse daqui é o primeiro vídeo aqui do canal. Eu tenho Do Coração para o Papel, que é o meu bookstagram, desde 2018. Então já são aqui 8 anos mais ou menos falando de livro. E desde um pouco antes disso eu sempre li, desde a infância, mas ali desde 2015, 2014 mais ou menos, que eu leio muito, né? Que eu sou a leitora mais assídua. E aí em 2018 eu pensei assim, pô, criar um cantinho, né, pra falar disso, pra fazer algumas amizades que também têm os mesmos interesses. E agora eu pensei assim, né, por que não criar um canal no YouTube pra eu falar das minhas leituras mais detalhadamente, né, sobre o que eu achei, o que eu pensei durante a leitura, quais teorias eu fiz, o que eu achei no final, vlog de leitura, igual eu faço lá nos stories no Instagram, vou fazer aqui também. E primeiro livro que a gente vai estar falando aqui no canal, no vlog de leitura, vai ser A Serpente e o Lobo. Comecei no dia 29, primeiro dia eu li 10 páginas, logo no segundo eu li 40, e aí foi mantendo essa média. Então já desde o primeiro dia eu me senti envolvida com a história, eu gostei bastante ali do ambiente. O livro começa com a gente conhecendo a Vassa, que é a herdeira de um reino chamado Astéria, e ela foi obrigada a se casar com um guardião de um dos territórios de um país vizinho que chama Icrúria. E ela, ali insatisfeita com o casamento, ela simplesmente amarra o marido dela na cama na noite de núpcias e foge. Ela foge para uma cidade próxima e ela vai meio que para uma universidade para ela tentar descobrir mais informações sobre os poderes dela. Ela tem uma magia que ela não sabe muito sobre, uma magia que começou a se manifestar desde a morte da mãe dela. Ela não sabe muito sobre isso, por alguns meses ela fica pesquisando sobre isso ali, escondidinha na universidade, falando com pouca gente, passando despercebida, mas não descobre nada muito relevante. Até que aparece quem? O marido dela. O marido dela aparece para buscar ela e propõe um acordo para ela, que se ela voltar, ele ajuda ela a descobrir tudo sobre os poderes dela, em troca dela bancar a boa esposa em público, com ele no geral, que vai ser uma boa imagem para a campanha de eleição dele, para ser meio que ele o presidente do país, o cargo de grande mestre. E ela topa, né? Porque até o momento a melhor oportunidade que ela teve foi essa. Então ela volta com ele para de onde ela fugiu e eles começam ali aquela farsa em público, que é a trope. Além do aproximação forçada, vai aí o fake date e só tem uma cama, né? Que para não levantar nenhuma suspeita, eles dividem o mesmo quarto, ambos querem ficar com a cama. E aí vai acontecendo o que surpreende a gente, né? Eles vão se aproximando, começando a gostar um do outro, conhecer melhor um ao outro, as fraquezas, as qualidades. E ela vai conhecendo ali a cidade dele, conhecendo as pessoas e passando a gostar daquele universo, percebendo que aquelas pessoas e que aquele ambiente é um lugar muito mais acolhedor do que o próprio povo dela, que as pessoas têm amizades e costumes e uma vida, uma rotina muito legal, muito tranquila. Ela vai começando a se sentir em casa. Só que assim, o irmão dela, assim como o pai dela, é um cara que só pensa em poder, só pensa em conquistar mais e mais territórios e não vale nada. E ele tem grande interesse em matar o marido dela, porque segundo as regras de Astéria, que é o reino dela, o marido da herdeira tem direito ao trono. Não ela, mas se ela for casada, o marido tem. Logo, o maior interesse dele é, de alguma forma, fazer um acordo fictício ali com Icrúria, fazendo, né, de conta que ele quer algum recurso em troca e que vai ficar tudo bem, mas armar uma guerra, tomar o país, matar o marido dela, para que ele não venha tomar o reino dela. E aí, nesse meio tempo, ela tá se aproximando dele, aprendendo a lutar, aprendendo mais sobre os poderes dela, que ela começa a descobrir que vem dos poderes de uma deusa, que é passada de geração em geração, de mãe para filha, somente
um herdeiro, né, por geração. A narrativa é em terceira pessoa, né, mostrando o ponto de vista dela, depois o ponto de vista dele, e eu tô gostando bastante, tá? Eu sinto que alguns pontos podiam ser mais bem aprofundados, mais bem detalhados. À medida que eu for seguindo, eu vou trazendo mais vídeos aqui e dizendo o que eu tô achando. Eu tô em 67%. E aconteceu o primeiro beijo do cara. Contextualizando, né, teve um ataque ao navio que eles estavam indo para eleição para grande mestre. E aí a Vassa salvou o Reid, que ele tinha sido amordaçado e estava quase sendo morto. Ela ficou muito tensa, a magia dela estava quase escapando, saindo do controle de novo. E aí rolou um clima entre eles e, enfim... Eles acabaram se beijando, agora essa altura eles já estão dormindo na mesma cama, né? Então, o clima rolou. Eu só não curti muito as cenas de luta, né? Foi assim, meio bagunçado, meio do nada. A forma como a luta foi narrada, não curti muito, não deu pra entender muito bem quais que eram os movimentos da luta ali. E ao mesmo tempo que a Vassa não estava usando os poderes, aí do nada ela já começou a saber usar os poderes no meio de um conflito. Enfim, foi meio bagunçada pra mim. Já li, assim, sequências de lutas melhores. Mas, no geral, é uma leitura que prende a gente. Eu podia ter uma descrição melhor de algumas partes. Gente, aqui arrumando pra sair, o Kindle sempre por perto comigo, né? Eu tava lendo e aí eu cheguei em 70%, né? E aí eu tô aqui pensando que eu não sei onde essa história vai dar. Agora a gente chegou na eleição, né, pra grande mestre de Ucrúria. E Ucrúria é meio, né, ali que um país dividido em vários territórios e cada território tem o seu guardião, né? E esses guardiões, de 10 em 10 anos, eles são candidatos para grande mestre, que é meio que o rei, meio que o presidente ali de tudo, né, geral. Só que, assim, eu achei que seria mais uma romantasia, mas não é tanto uma romantasia, sabe? Até o momento eu tô percebendo que tem magia, tem um romance, né? Porque a gente tem uma aproximação forçada, tem aquela coisa de uma cama só, então eles estão se aproximando, né? O casal principal, mas é mais política, né? A gente tem mais descrições políticas do que tá acontecendo ali naquele universo. E eu particularmente até gosto, mas eu preferia que fosse mais romance, mais magia, sabe? Quando tem só essa parte muito política, eu não curto muito, não. O meu problema é quando essa parte política, ela fica um pouco mal executada, e aí eu me sinto um pouco perdida na história. Parece que eles estão discutindo a política e eu tô de fora ali, sem entender exatamente o que tá acontecendo, sabe? Eu não gosto quando a narrativa deixa a gente com essa sensação. E aí agora, os 70% do livro, eu tô me perguntando o que aí vai acontecer, porque falta só 30%, o livro não é tão grande, então não tem tanta coisa assim pra acontecer. Ou tem, só que se acontecer muita coisa, acredito que vai ser corrido. Acho também que isso é um problema de como o livro é divulgado, né? Porque a gente, como uma boa leitora de romance e fantasia, a gente cata ali migalhas de romance em todo livro que a gente vai ler. Então, a gente fica ali procurando romance. E os livros, eles são panfletados por aí, destacando sempre as partes que tem romance. Então, a gente acaba esperando mais romance e menos política, que é a parte que não é que não tem graça, né? Mas é como se a gente não tivesse por dentro de tudo que tá acontecendo, porque passa alguns dias e aí a personagem diz: a gente passou por tantas horas de reunião, ele me ensinou tudo que eu devo saber sobre o país. E aí a gente fica tipo assim, e o que é isso? O que ele te ensinou? Porque depois, mais pra frente, ela vai encontrar com outro político que tá pé da vida com eles, querendo praticamente entrar em guerra, e a gente não sabe de tudo que tá acontecendo. É como se tivesse acontecendo coisas ali no meio que não contaram pra gente. E aí eu não gosto muito dessa sensação. Outra coisa, né, a questão da magia. Tem covens de bruxas ali, né?
E tem vários covens e cada tipo de bruxa, né, tem poderes diferentes. Alguns manipulam metal, outros água, outros são curandeiros. E a nossa personagem principal, ela tem um poder ali que é da deusa Veragem. Então a magia dela basicamente se manifesta através de uma magia preta que eles conseguem atacar ou manipular em outras formas, né? Deixar a magia com outros formatos, enfim. Só que aí eu tava esperando que essa parte de magia também fosse mais útil pra história, né? E também não tá sendo. O fato de terem bruxas ali não tá sendo relevante. Eu tô aqui, né, pensando onde isso vai dar, porque o romance não desenvolveu tanto ainda. A política parece que ainda tem um longo caminho pela frente para desenvolver. As bruxas ainda não serviram para muita coisa. Então eu tô gostando da história porque a narrativa me prende. Mas se eu for analisar tintim por tintim, podia estar chegando mais a algum lugar. E não tá. 97%. Já chorei umas 3 vezes com esse livro. Na reta final ali só teve desastre. Os personagens principais sofrendo horrores. E o penúltimo capítulo foi arrasador. E agora no início do último é a hora de encarar as consequências do que aconteceu no capítulo anterior. Não tem como esse final terminar com tudo resolvido. Então aquela minha dúvida de se ia ter continuação, eu acho que tem que ter uma continuação, porque se não tiver uma continuação, como é que a gente vai fazer, né? Então eu ainda não li em nenhum lugar dizendo que vai ter uma continuação, mas acredito que vai ter sim, porque vai terminar de uma forma que precisa de uma continuação, sim. Em relação à descrição de cena, essas coisas, a ação, né, melhorou bastante no final. A parte final, ela criou uma tensão de uma forma que deixou a gente envolvido, com medo, preocupado com os personagens, de uma forma melhor do que eu senti no resto do livro. A ação, né, também a descrição dos problemas da cena, também acho que ficou tudo bem descrito certinho, deu pra gente se sentir ali no local, ter uma noção do que tava acontecendo. O plot do livro, gente, é traição, né? Tudo correndo ali mais ou menos certinho e traição, né? Alguém próximo ali trai. Sempre tem esse plot de traição, né? Clássico. O último livro que eu li também teve um plot de traição assim. Mas eu confesso que, embora o plot de traição do livro anterior tenha sido mais grave, eu fiquei mais emocionada com o plot desse daqui. Porque a forma como aquilo é descrito, como aquilo é colocado em cena no meio das situações, também conta mais do que a situação em si, né? Então a forma como o autor descreve tudo que acontece toca a gente ou não. Bom, até o momento é isso. Cheguei em casa agora, vou ler mais um pouquinho até acabar. Acabando eu volto. De passado uns 20 minutos mais ou menos, leitura finalizada. E daqui pra frente vai ter alguns spoilers, tá? O livro terminou com a Vassa sequestrada, né? Depois de todos os desastres que aconteceram, ela fez um pacto pra salvar a vida do Raid. E aí ela salvou a vida dele e em troca disso deu a magia dela. Isso, ele ressuscitou e ela foi levada. Só que por causa daquela regra que no Império de Astéria o marido da herdeira pode assumir, logo agora o Raid, que enquanto ele estava se recuperando, a eleição para Grande Mestre foi feita, ele ganhou, agora ele é Grande Mestre de Igrúria e Imperador de Astéria. Ou seja, ele tem um grande poder na mão agora para iniciar algum tipo de guerra, enfim, para ele conseguir resgatar a Vassa. Porém, ele não tem nenhuma dica de onde ela tá, nada. E pelo que eu tava vendo no final do livro ali, procurei informações, né, li certinho, tá escrito que esse é o primeiro livro de uma série chamada Herança Sombria. Então não dá pra saber quantos livros vai ter, mas são vários livros, né? Quando diz série, tem que ser pelo menos uns 3 ou 4, né? Então é esperar o lançamento pelos próximos anos. Em relação assim à minha opinião geral, gostei
Gostei muito da leitura, foi uma leitura boa, que me prendeu, e gostei do romance, gostei da magia que tinha ali na história, né, questão da fantasia. As intrigas políticas também foram boas de acompanhar. E é isso, é uma leitura que valeu a pena. Acredito que eu vou estar dando 4, 4,5. Geralmente eu chego ali num consenso, né, sobre qual nota eu vou dar depois que eu sento e penso melhor, né? Agora que eu acabei de ler, eu tô pensando nos 4,5. Como eu disse pra vocês no último vídeo, depois que eu acabo a leitura, eu repenso melhor o que eu achei, né? Penso, repenso, e hoje é quinta-feira, acabei a leitura na terça, inclusive já até comecei outra. No último vídeo eu tinha dado 4,5, mas pensando melhor, acabei dando 4. Mudei a nota porque, analisando bem, eu achei que realmente alguns pontos da história não foram bem explicados, não foram bem aprofundados. A gente fica em alguns momentos se sentindo perdido ali sobre o que está acontecendo, mas a história é boa. Valeu a minha atenção, valeu o meu tempo, eu me diverti, gostei de ler, gostei daquele universo, de conhecer os personagens. Porém, não me senti tão envolvida assim, inclusive como eu tô me sentindo na leitura que eu comecei agora. Então é isso, esse foi o primeiro vídeo aqui do canal, muito obrigada por assistir. Fiquem de olho por aqui, que logo mais eu vou trazer o vlog da leitura que eu comecei. Beijos, muito obrigada e até o próximo vídeo.